Aqui estamos nós com mais um programa Entendendo os Pontos Divergentes e eu gostaria de convidar você e toda a sua casa para continuar examinando a Palavra de Deus. Quanto aos nossos vídeos, fiquem tranquilos, podem baixar, podem fazer download, pode exibir onde quer que vocês estiverem e desejarem assim fazer, porque essas coisas recebi de graça do Senhor e de graça eu compartilho. Então leve o amor de Deus para a sua família, para os seus, para quem quer que seja que você encontrar. Aqui não tem questão de direitos autorais, os direitos são nossos, então use e faça à vontade. Os comentários são feitos aqui ao vivo e você faz parte dessa série abençoada. Eu quero orar com você. Querido Deus, é mais um momento que temos de estudar a Tua Palavra e eu quero pedir o Teu Espírito Santo que me dirijam em todas as minhas palavras, na explicação, na explanação da Tua Palavra, de modo que cada pessoa que me ouvir, ela se sinta cheia da Tua graça, do Teu amor. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que não me deixe enveredar pelo caminho do meu próprio entendimento e me estribar neste, meu Pai. Mas que a Tua graça, que a Tua glória seja sobre a minha vida e que minha lealdade ao Senhor e à Tua santa palavra seja o que eu consiga transmitir para as pessoas e a cada dia viver para a glória do Teu nome. Eu peço em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler hoje é o versículo de número 10 da Epístola de Judas, que diz assim: Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nestas coisas se corrompem. Eu quero trazer para você uma sugestão muito importante. Primeiro, não seja precipitado em dizer o que o texto bíblico afirma. Não seja. Muito pelo contrário, busque na palavra de Deus. Quando eu me converti, eu passei uma série de crises na minha vida. Vários grupos religiosos, seitas heréticas me visitaram, seitas sabatistas, seitas russelitas, e por aí foram os grupos que me visitaram. Vários foram à minha casa tentando mudar a minha fé. Eu ficava às vezes envergonhado e com medo de pedir ao meu pastor explicação, porque algumas vezes ele falava assim: isso aí é seita, isso é grupo herético, e não dava a atenção que é devida. E em face disso eu decidi fazer diferente. Eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada. E em específico o Novo Testamento. Tenho lido centenas de vezes o Novo Testamento, dezenas dele tenho lido em outras versões da Bíblia, tanto nacional quanto internacional, buscando o entendimento e o conhecimento mais aprofundado e um conhecimento próprio do texto. Sempre com muita oração, dependendo do Espírito Santo. E eu gostaria de convidar você a atentar para a mensagem desse texto. Diz assim: Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. É o velho jogo. Eu estive observando que as pessoas que me procuravam desses grupos heréticos, eles traziam umas coisas. Todos eles nos associam com o demônio. Todos eles. Primeiro eles demonizam a gente, demonizam a denominação, demonizam o nosso comportamento. E o que eu acho incrível é que essas pessoas que tiveram um dia numa igreja evangélica, como por exemplo a Igreja Batista, a igreja que eu pertenço, e tiverem alguma outra igreja evangélica que a gente reconhece a nível de Brasil, eles saem e depois vêm dizendo que dentro das nossas igrejas acontece exatamente o que eles passaram a vida toda e não viram acontecer. É incrível, porque eles ficam como que hipnotizados. Depois eu vou mostrar a arma das seitas para você ver qual é o método que eles usam para implantar a mentira. A exemplo da que falamos no programa anterior, por exemplo, uma pessoa acabar acreditando que Jesus é a criatura, tem que ter uma ação demoníaca e uma ação assim mesmo psicológica muito forte sobre essa pessoa. E você vai entender isso com clareza. O texto diz que estes, porém, quanto a tudo que não entendem, eles simplesmente apelam para a difamação. Uma coisa que eu fico olhando é o que Mahatma Gandhi estava dizendo em uma das suas palavras. Ele disse que uma das coisas que ele mais detestava nos fracos é que eles viviam de bater os fortes. E isso é o que realmente acontece. As pessoas simplesmente ouvem
os outros falando alguma coisa a respeito do nosso bom procedimento em Cristo, e eles saem massacrando e dizendo coisas terríveis e dizendo, olha lá, eles adoram o demônio, eles fazem isso para os demônios, tá, aquelas coisas, e quando tudo nós estamos fazendo para Deus, por meio da sua palavra, quer comendo, quer bebendo, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E o texto diz que esses cidadãos, estes homens aqui, eles falam abusivamente contra tudo que eles não entendem, que eles não compreendem. Eles dizem palavras terríveis, e o interessante é que eu já sentei com dezenas deles, e a gente começa a conversar sobre a palavra de Deus e eles não entendem. Aí eles ficam muito encabulados e acham que é uma força do demônio que está nos usando para argumentar com eles. Por quê? Porque eles não conseguem entender a palavra de Deus. E a gente mostra texto daqui, mostra texto dali e apresenta a Bíblia Sagrada e eles não compreendem. Mas hoje eu quero trazer para você uma maneira melhor de você examinar o texto sagrado. Primeiro, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar o entendimento. O texto diz assim, ó, estes, quanto a tudo que não entendem, eles difamam. Essas pessoas, elas falam abusivamente, de forma caluniosa e injuriosa contra tudo que elas não entendem. E o que é a razão delas fazerem isso? Oséias diz que o povo está sendo destruído porque eles faltam conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeita o conhecimento, eu também te rejeitarei para que não sejam sacerdotes diante de mim. Então, o que você precisa para você primeiro se aprofundar? Gente, rejeita teorias humanas, rejeita esse negócio de ficar correndo atrás de Armínio, de Calvino, atrás do grupo A, do grupo B, do grupo C, de que assim, me mostra aqui na palavra, me mostra lá na palavra, porque eles mostram um monte de livro que repetem, sempre as mesmas coisas, com o propósito de engodar as almas inconstantes. E Lucas, ele nos ensina, ou pelo Espírito Santo, uma maneira da gente buscar o conhecimento sadio. Ele disse aqui no capítulo 1, o versículo de número 1, visto que houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Primeiro, leia a palavra de maneira que você tenha condição de, por si próprio, fazer a narração coordenada dos fatos bíblicos que ocorreram com a pessoa de Jesus, os seus discípulos, a sua igreja, no decorrer do primeiro século da era cristã. Leia isso aqui, ó, na Bíblia Sagrada tem esse conteúdo todinho. E tenta fazer a narração coordenada, a narração uma atrás da outra, recontar a história, passo a passo. Ele diz assim, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Hoje nós não temos mais as testemunhas oculares como eles tiveram nos dias do Messias, mas nós temos ministros da palavra. Então procurem os ministros da palavra e diz, me mostra pela Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Deixa eu ver o texto bíblico, me dê a referência bíblica. E vai exigindo isso, porque se a gente falar a parte da Bíblia, a gente vai ver como está acontecendo hoje no Brasil. Uma autoridade do catolicismo romano vai à frente, abre a boca e fala qualquer coisa sem Bíblia e o povo acredita. Um gentil que se auto-rabinizou no nosso país, ele chega lá como o dono do saber, o dono do conhecimento, e começa a falar um monte de besteira contrária à própria palavra de Deus, e o povo acaba acreditando, porque afinal de contas ele tem um grande poder de argumentação, um alto grau de conhecimento de filosofia, o que não é Bíblia, gente. E você precisa então vir dizer assim, cadê a comprovação bíblica? Terceiro, diz assim, igualmente a mim me pareceu bem depois de acurada investigação. Faça uma acurada investigação na Bíblia. Tenha hábitos de ler a palavra de Deus, em específico o Novo Testamento. Se você tiver o hábito de ler, você terá condições, de um momento que o seu pastor estiver explicando, dizer, pastor, mas a Bíblia fala isso, isso e isso também, pastor. E você começar a colocar os textos. Uma das coisas que eu acho muito importante na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a denominação que eu faço parte, é que ela dá liberdade de consciência para a gente. Nós temos liberdade para pensar sem os cabrestos denominacional. E isso é muito importante para nós. Ele diz, só depois de acurada investigação, de uma investigação cuidadosa, depois de cuidadosamente investigar estes assuntos, tudo desde a sua origem,
ele disse que resolveu dar por escrito ao Teófilo para uma exposição em ordem. Veja só, ele viu que muitos tentaram dar uma narração coordenada dos fatos que haviam acontecido no primeiro século. E ele disse, a mim também pareceu interessante fazer isso e enviar para ti, Teófilo. E a ideia era que o Teófilo também aprendesse e ele saísse a divulgar estas informações. Aí qual era o propósito ou qual que é a razão, minha gente, de fazermos isto? É pelo texto bíblico que eu apresento aqui. Para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. A ideia é que você tenha plena convicção daquilo que você está aprendendo do Senhor. O texto diz que esses sonhadores alucinados que seguem o caminho dos falsos profetas, que é de entrar no exemplo da imoralidade sexual de Sodoma e Gomorra, que é de andar na rebeldia do próprio Lúcifer, que é andar como esses sonhadores alucinados que nós estudamos nos vídeos anteriores, que é andar como aquele povo que Deus tirou da terra do Egito e depois a incredulidade pairou no seu coração e eles deixou se mover e eles ficaram sem forma e vazios no seu entendimento por falta do conhecimento de Deus. Esses seguiram o exemplo dos anjos caídos. Então que você busque o entendimento da palavra. Uma outra coisa que eu acho também muito importante para você estar meditando é o que a palavra de Deus vai nos aconselhar aqui no versículo de número 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Segunda Epístola de João, no seu capítulo único, versículo 9, diz que essas pessoas, quanto que ultrapassam, aliás, a doutrina de Cristo, ou seja, não continuam nos ensinos de Jesus, os ensinos de Jesus está aqui na sua santa palavra. Ele diz que essas pessoas não têm a Deus, e a razão por que essas pessoas não permanecem no ensino de Jesus, e elas se veem cada dia mais ensinando o beabá da sua denominação, as concupiscências religiosas, aquelas coisas que não têm fundamento bíblico, é exatamente pelo fato de que elas não têm a Deus, porque quem tem a Deus permanece nos ensinos de Jesus. João 14, 23 diz: quem me ama guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E esse texto vai dizer que a gente não pode ultrapassar a doutrina. E aqui está a doutrina de Cristo escrita. E a Bíblia diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação, paciência das Escrituras tenhamos esperança no nome do Senhor Jesus. Deixe eu convidar você para entender isso aqui. Ele diz que aquele que permanece, aquele que continua ensinando o que Cristo ensinou, pregando o que Cristo pregou, ele diz que esse tem tanto o Pai como o Filho. Gente, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ora, se você está ultrapassando, se você está pregando os desejos do teu coração e não a Bíblia, você está pecando contra Deus. Por exemplo, movimento pentecostal, só prega o movimento, a história, os líderes, tal. As seitas, conta a história do seu líder, e vai contando a história de homens nos seus púlpitos, que faz aquele maior algazarra em nome das suas lideranças. Movimento pentecostal, esse não precisa nem falar, porque esse daí já é apóstata, o neopentecostal, onde vende meia sapato e os seus líderes são quase como Deus para eles. É uma coisa absurda, é toda aquela prática do romanismo fundido na religião que deveria ser a religião pura e verdadeira. Então ele diz que quem ultrapassa essa doutrina, os ensinos de Cristo, esse não tem a Deus. Por exemplo, às vezes eu fico olhando, eu tenho um amigo aqui no Facebook, é incrível, ele posta tudo que escreveu a fundadora da igreja dele, mas ele não anda fazendo um comentário sobre a pessoa de Jesus, enaltecendo ele como Senhor e Salvador da sua vida, e ele diz que tem a Deus. É incrível ver as pessoas presas nessas cadeias e elas não conseguem se enxergar. Mas que Deus dê condições o suficiente para você e para mim de nos livrarmos de semelhantes formas de erro e de pecado que se insurge contra a perfeita sabedoria de Deus. E o texto diz que
Estes, quanto a tudo que não entendem, eles difamam, que nós não sejamos difamadores, que nós sejamos ministros da verdade de Deus, que quando chamarmos ou quando falarmos que são filhos do inferno é porque temos propriedade pelo texto bíblico para dizer que as pessoas o são, e quando repreendermos tenhamos autoridade bíblica para fazer o que estamos fazendo. Afinal de contas, o Evangelho de Jesus é boa nova de salvação e libertação. Pedro precisou repreender o apóstolo Paulo precisou repreender a Pedro por causa da sua hipocrisia. E Paulo também repreendeu a Marcos porque em uma das viagens não quis estar com ele. Mas depois ele diz, traz para mim a Marcos porque me é muito útil no ministério. E depois Pedro escreve dizendo como o Senhor falou por meio do nosso amado irmão Paulo. Ou seja, os cristãos são assim. Nós crescemos com a repreensão. E o sábio, ele cresce ao ouvir a repreensão que vem do Senhor por meio da sua santa palavra. Estes são alguns dos recursos que temos à nossa disposição para que você possa examinar a palavra de Deus junto conosco e deixá-la no seu coração para que faça parte da sua casa, da sua vida e do seu dia a dia. A minha oração é que você continue firme, crendo naquilo que o Senhor disse, crendo naquilo que a palavra do Senhor nos fala, e tenha o cuidado de pregar a palavra de Deus e tão somente a sua santa bendita palavra, você fazer dela o seu guia, você fazer dela a sua regra de fé, prática e conduta, fiel padrão pelo qual deve ser aferido todas as doutrinas e compreensões ou concepções religiosas dos homens. E eu quero agradecer você que esteve conosco, e eu quero convidar você a deixar os seus comentários, postar as suas perguntas, e nós vamos fazer um vídeo especial respondendo a você. O meu muito obrigado, que Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa, para a glória do seu santo nome. Amém.